Quanto mais se adianta a civilização, mais extensos se fazem os processos de controle em todos os distritos da atividade humana. O trânsito obedece a sinais previamente estudados. Comutadores alteram a direção da corrente elétrica. Automóveis usam freios altamente sensíveis. Locomotivas correm sobre linhas condicionadas. Simples engenhos de utilidade doméstica funcionam guardados por implementos protetores. Em toda parte surgem sistemas de cautela e defesa, evitando perturbações e desastres. Semelhantes apontamentos induzem-nos a aceitar o imperativo de governo, a força mental, cujo destempero não somente inutiliza as melhores oportunidades daqueles que a transfiguram em rebenque magnético da revolta, mas também azeda os ânimos em torno, urtigando-lhes o caminho. Cólera é sempre porta aberta ao domínio da obsessão. Consultemos as penitenciárias, onde jazem segregados milhares de companheiros que lhe caíram sob as marteladas destruidoras. Entrevistemos os suicidas, degredados em regiões de arrependimento e regeneração além túmulo. Ouçamos muitos daqueles que largaram inesperadamente o corpo físico ou foram colhidos pela morte obscura. E escutemos grande parte dos alienados mentais que vagueiam em casas de tratamento e repouso, quais mutilados do espírito, relegados à periferia da vida, e encontraremos a explosão arrasadora da cólera na gênese de todos os suplícios que lhes garroteiam a alma. Consideremos tudo isso e toda vez que a irritação nos acene de longe, ofereçamos de pronto à inundação dos pensamentos de agressividade e revide, violência e desespero, um anteparo silencioso com a barragem da prece. Bom dia, meus caros amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso culto do Evangelho no Lar, hoje na sua semana de número 114, 114ª semana do nosso culto do Evangelho no Lar. Estou ainda ajustando aqui, posicionamento aqui da nossa câmera. Quero saber se está todo mundo bem, todo mundo em paz aí? Eu espero que sim. Esse é o nosso desejo, que Jesus abençoe a presença de cada um nessa manhã, que nós possamos ter o ensejo do aproveitamento ao máximo das mensagens que nós vamos divulgar aqui hoje. Dentro desse conteúdo cristão, à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem nos trazer a explicação dos ensinamentos de Jesus com clareza, com leveza, com informação que, como eu gosto muito de repetir sempre, é aquela informação que vai nos libertar, é o conhecimento que nos tira da ignorância, nos tira do desconhecimento, que faz com que a gente tenha novas perspectivas. Estava ouvindo aqui a mensagem do Chico, que é um texto que foi escrito pelo Emmanuel, que fala da barragem. E quando você pensa em barragem, você pensa em algo que está barrando, né? E ele cita o exemplo ali de muitas coisas que barram, por exemplo, o que barra a frenagem. Aliás, o que barra um carro, por exemplo, de ficar desgovernado é o seu freio, né? O trem,
corre sobre os trilhos, que ali lhe barra, entre aspas, de forma que ele não saia por aí atropelando tudo e até se descarrilhando. Então tem que ter o trilho ali para lhe barrar e ele conduzir ao caminho ideal. E ele cita no final a importância da prece. Você vê que bacana? A prece nos barra de angústias, de sofrimentos. Ele cita no final ali as pessoas que estão deprimidas, aquelas que se suicidaram. Seriam uma grande barragem para elas e para todos nós. Estamos aqui no mesmo barco, né? Se a gente utilizasse essa barragem contra o mal da prece, da oração. Vale a pena refletir. Demais, né? As mensagens do Chico são sempre sensacionais. Então eu quero dar as boas-vindas a você que está aqui. Seja aquele que está chegando aí pela primeira vez, vocês que estão conosco aí toda semana, os nossos amigos queridos que nos dão aí essa grata satisfação da sua companhia, da sua amizade, do seu companheirismo. Deixo o meu agradecimento aqui em nome da Estela também, que daqui a pouquinho está chegando, para que nós possamos ter uma manhã super agradável, com informações que sejam pertinentes, que sejam esclarecedoras. Queremos aqui facilitar o máximo possível o entendimento do Evangelho, para que todos compreendam, não seja algo de difícil compreensão. Nosso desejo aqui é de levar essa mensagem de uma forma clara, para que todos tenham acesso à doutrina espírita que até então, até muito pouco tempo atrás, acho que hoje não mais com tanta intensidade, as pessoas ainda tinham aquela velha impressão de que espiritismo era alguma coisa ligada ao demônio, né? E aí a gente vai então divulgando essas lições de cunho extremamente voltados para o autoconhecimento, para a busca por ser uma pessoa melhor através da mudança das suas atitudes, das nossas atitudes. Então isso fez com que a doutrina espírita hoje ficasse conhecida e reconhecida como uma doutrina absolutamente e exclusivamente cristã, que vem aqui nos descerrar o véu, esse véu que tampava então o nosso olhar sobre um Cristo que traz a boa nova, um Cristo gentil, um Cristo feliz, um Cristo que traz informações que realmente nos transformam em pessoas melhores, certo? Então sejam muito bem-vindos ao nosso culto do Evangelho no Lar. Hoje, 13 de novembro de 2018, nesse momento aqui, 7 horas e 42 minutos, horário brasileiro de verão. Então você que está nos assistindo aí, chega mais, puxa a cadeira aí, vamos passar uma horinha aqui muito agradável. Mas, antes de dar início aqui, fazer a nossa prece inicial, quero já te convidar aí para você buscar o seu copinho, pegar o seu copinho com água aí. Eu já peguei o meu aqui que tá, o calor voltou, a chuva parou. Pega o seu copinho com água aí para daqui a pouquinho a gente fazer uma prece e fluidificarmos essa água, a espiritualidade, fluidificar ela. E vamos então para a nossa prece de conexão, dando início à nossa manhã de luz, a nossa manhã com o Evangelho na nossa vida. Vamos lá? Senhor Jesus, nosso mestre e amigo, generoso companheiro da nossa jornada, aquela pessoa que, sendo mais experiente, nos acompanha, não muito distante, ali ao nosso lado, nos trazendo intuições, providenciando circunstâncias que nos livrem até de muitas enrascadas, viu? Senhor Jesus, nós viemos aqui nos reportar a Tua presença, primeiramente com uma enorme gratidão pela oportunidade de hoje termos acordado mais um dia, termos experimentado uma noite de sono, talvez para alguns ainda uma noite um pouco turbulenta, com uma certa insônia, mas estamos tendo a oportunidade de viver, de estar aqui mais uma vez. Quero te agradecer, mestre, em conjunto aqui com os nossos irmãos que nos acompanham nesse culto, trazendo a todos a certeza e a convicção de que o Senhor está incessantemente nos amparando, aos nossos amigos espirituais que trabalham sob o Teu comando, a nossa gratidão por estarem conosco, dedicando o seu valioso tempo
a nos auxiliarem na nossa jornada. Quero agradecer, Senhor Jesus, em conjunto com todos aqui, a minha família, as pessoas que me suportam a presença. Quero em especial aqui, mestre, pedir licença, porque ontem nasceu meu sobrinho, Augusto, filho do meu irmão Carlos, da minha cunhada Fabiana, e foi um parto que deu tudo certo. Nasceu bonitinho, parece um bonequinho de cera, bonitinho demais o Augusto, meu sobrinho. Quero agradecer também pela saúde da minha família, pela saúde dos meus amigos, pela paz que nós estamos em busca e pela beleza do Evangelho, Senhor Jesus, que o Senhor nos deixou aí 2000 anos atrás, que hoje, até hoje ainda estamos tentando traduzir, compreender, colocar em prática. E temos a convicção de que cada dia estamos mais orientados, mais esclarecidos. E junto com esse esclarecimento vem também mais felicidade, mais entendimento, mais fé, mais esperança. Te agradeço imensamente, Senhor Jesus, por cada pessoa que nos acompanha aqui semanalmente, que nos dá a grata satisfação da sua presença, da sua companhia. Que sejam todos abençoados, aos nossos entes queridos já desencarnados no mundo maior. A nossa lembrança com saudade, com gratidão, com carinho, desejando que essas pessoas que nós amamos tanto estejam em boas condições emocionais e espirituais. A todos que nos cercam, Senhor Jesus, ao nosso povo brasileiro, aos nossos irmãos de outras crenças, os nossos irmãos católicos, protestantes, umbandistas, budistas, enfim, de todas as outras denominações religiosas, outras doutrinas, sejam todos abençoados, que tenham no seu corpo uma harmonia física, na sua mente uma harmonia espiritual, na sua consciência o desejo de estar encaminhando rumo a Ti, Senhor Jesus. Quero te pedir permissão, Mestre, agradecendo ao nosso Pai, a Deus, nosso Criador. Vamos hoje estudar um pouquinho o Evangelho que fala muito do nosso Pai. Quero então agradecer imensamente, desejando que todos possamos cada dia mais exercitar a nossa capacidade de perdoar, de compreender o próximo, de ser mais amigável, mais afável, mais simpático, mais otimista, e que a gente possa dia a dia destruir em nós, Mestre, aquele velho homem ainda carregado com ironia, com deboche, com preguiça, aquele que não consegue perdoar, que se sente às vezes superior, que nós tiremos esse nosso lado ainda obscuro, vaidoso, orgulhoso, que nós joguemos dia a dia na lata do lixo essa falsa sensação de superioridade que nós não temos, porque somos todos irmãos e filhos do mesmo Pai. Na Tua bênção, Senhor Jesus, esteja conosco em mais esse Evangelho, hoje aqui na nossa semana de número 114, rogamos a Tua presença entre nós, Senhor Jesus Cristo. Na Tua bênção, Mestre, obrigado por mais uma semana e que assim seja. Copinho d'água. Daqui a pouquinho a Estela está chegando aqui. E enquanto ela não chega, eu vou então dar início aqui à nossa leitura de hoje. Olha que coisa legal que eu descobri aqui hoje. Vocês vão gostar, eu acho. Eu acredito que vocês vão gostar. Eu trouxe uma mensagem, que é uma pequena frase desse livro aqui do Chico. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O livro é esse aqui, ó. Rumos da Vida, de Francisco Cândido Xavier e autores diversos. Tá vendo o livro? Vamos ver se vocês adivinham quem que assinou esse livro aqui. Vocês fazem ideia? Vou mostrar para vocês. No ano de 1982. Olha que bonito. E vocês não vão adivinhar. Não teve só uma assinatura. Teve duas. Olha que coisa linda, gente. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Ó, ele mandou assim, ó. A querida irmã Vânia, o amigo do coração. Olha quem assinou. Divaldo Franco e Chico Xavier. Lá em Uberaba, no dia 15/5/82. Vocês pensam que nós não somos fracos, não? Penso que nós temos um livrinho aqui assinado pelo Chico.
Não sei quem que é essa Vânia não, mas ó, um beijo pra Vânia aí que de alguma forma passou esse livro pra frente e tá aqui na nossa mão hoje. Vai correndo de mão em mão, né? Aqui, ó. Teve a mãozinha do Chico assinando esse livro. Olha que beleza. Deve ter gente pensando assim, grande coisa, né? Grande bobagem. Para uns pode ser bobagem, mas para mim, tô com um pouquinho do Chico aqui, ó, pertinho de mim aqui. E pelo jeito aqui era um dia que estavam assinando aqui, vai ver que o Divaldo devia estar lá em Uberaba, junto com o Chico, e assinou junto. E a Vânia pediu ali a assinatura dos dois. E eu tive vendo aqui, é um carimbo que eles colocam, né? Escrito a querido irmão, né? Aí eles escrevem o nome da pessoa, o amigo do coração. E aí a assinatura é da pessoa mesmo, é o Chico mesmo, tá vendo? Aqui é uma caneta, tá vendo? Que legal, né? Divaldo Franco e Chico Xavier. Muito legal. Então a mensagem que nós vamos aqui ler hoje está aqui na página 87 desse livro, Rumos da Vida. Que é uma frasezinha simples, mas nós vamos refletir sobre ela e a Estela está chegando aqui, que é a seguinte, ó. Grandeza é a capacidade de elevar a pequenez. Olhem bem, vou ler de novo. Grandeza é a capacidade de elevar a pequenez. Daqui a pouquinho nós vamos comentar sobre isso. Como a Estela está chegando aqui, antes de ler o Evangelho, eu vou esperar ela chegar aqui, para ela dar um bom dia para vocês, e a gente já logo em seguida faz a leitura do texto, que hoje o texto é curtinho. Deixa eu ir mostrando para vocês então aqui como eu faço semanalmente. Estamos estudando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Esse aqui traduzido pelo José Herculano Pires, que eu considero uma das traduções mais assim fáceis de compreender e totalmente fiéis ao Evangelho. Então a Estela vai chegar já aqui para dar um alôzinho para nós. E hoje nós estamos dando sequência ao capítulo 15. O capítulo tem como título Fora da caridade não há salvação. E o item que nós vamos estudar hoje é o quarto. Aliás, eu acho que eu vou ler aqui, como o texto é bem curtinho, eu vou ler, a Estela já chega dando bom dia, já chega comentando, já chega com tudo aqui, tá bom? Então vamos lá. Semana de número 114, dia 13 de novembro de 2018. O maior mandamento. Mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, se ajuntaram em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Livro de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Caridade e humildade, esta é a única via de salvação. Egoísmo e orgulho, esta é a via da perdição. Esse princípio é formulado em termos precisos nestas palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois pensamentos contêm toda a lei e os profetas. E para que não houvesse equívoco na interpretação do amor de Deus e do próximo, temos ainda: e o segundo, semelhante a este é, significando que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus, porque tudo quanto se faz contra o próximo é contra Deus que se faz. Não se podendo amar a Deus nem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Então vamos ao bom dia da Estela e ao comentário dela logo em seguida. Bom dia! E aí, como é que foi lá com a Lívia? Entregou a Lívia certinho na escola? Bom dia! A Lívia falou assim pra mim hoje: eu quero ficar em casa, mãe. Falei: não, vamos pra escola, filho. Já tem gosto já, né? Você vê? Já. Já dá palpite já na conduta da já. Lívia, né? E hoje, brincando de varinha mágica no trânsito, não sei se vocês conhecem a Avenida
primeira cenobelina aqui de São José do Rio Preto. A gente está falando com alguns de São José do Rio Preto. Eu peguei todos os semáforos abertos. Eu nunca tinha pego. Que eu pensei, gente, quem fez esses semáforos que eles não cronometraram direito, que a gente para em um, para em outro, para em outro. Foi uma onda verde. Então essa é a novidade para vocês. Eu acho que o Sander já leu Rumos da Vida, já? Eu mostrei para eles até a assinatura do Divaldo, do Chico na abertura. Grandeza e a capacidade de elevar a pequenez. Hoje tem muita coisa boa acontecendo. A Aninha Bertuga fazendo aniversário, né? Já deu um parabéns para ele. Nosso sobrinho que nasceu, viu o Sander orando por ele. Então vamos lá, gente. A grandeza é a capacidade de elevar a pequenez. E aí com essa leitura maravilhosa do Evangelho, a gente encontra uma certa resistência dentro do nosso coração. Eu não sei se eu estou falando com pessoas do meu tamanho, às vezes alguém um pouco mais evoluído, às vezes alguém menos, mas a gente tem resistência de se humilhar, porque a gente não entende o que é se humilhar, né? Vocês sabem que o orgulhoso, ele não pede favor? O orgulhoso, ele não pede nada emprestado. O orgulhoso, ele não pede carona, porque o orgulhoso, ele quer dar conta de tudo. E quando ele quer que alguém o ajude, ele fica dentro de si assim, será que não tá vendo que eu tô fazendo isso aqui sozinho? E o orgulhoso não pede. E quando alguém pergunta assim, olha, mas por que você não pede esse favor? A pessoa fala assim, por quê? Não tá enxergando? Será que não tá enxergando o que eu tô fazendo aqui? Eu preciso pedir? Então, o orgulhoso, ele não tem a capacidade de pedir um favor, de pedir uma ajuda, porque ele quer dar conta de tudo sozinho. Eu vou falar a verdade, pessoal. O nosso tamanho, às vezes, é assim também. A gente não esquece que Deus é o Criador de tudo. E devido à nossa capacidade de se humilhar, a gente tem mais ou menos, não digo favores, né? Porque se fosse assim, então todo mundo viveria pedindo tudo para Deus. E quando nós entramos na doutrina espírita, a gente se choca com as preces de agradecimento. A gente se choca com o capítulo, por exemplo, o modo de orar, que é o capítulo que mais me ensinou a orar do Evangelho, que nos diz assim, por acaso você já pediu para sua melhoria íntima? Deus, me ajuda a encontrar o que eu posso fazer com esse problema, o que eu posso fazer para que melhore dentro de mim. Então, às vezes a gente se choca com essas informações na doutrina espírita e a gente passa a ter um equívoco quando a gente tem um problema. O que eu vou fazer então? Será que eu vou orar pedindo? Mas Deus sabe o que eu estou passando. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando diz amai a Deus sobre todas as coisas, está você na condição de filho também, não de filho pedinte, porque eu tenho a impressão que eu comecei a falar aqui então agora, como eu vou amar esse pai? O pai da terra, ou a pessoa que te acompanha aí, que você tem sempre esse carinho por essa pessoa, porque essa pessoa te ajuda. Será que se eu não olhar para Deus de uma maneira assim, Ele está lá em cima e Ele está me enxergando com muito amor, e eu preciso dele, eu preciso dessa conexão com o Pai. E às vezes é pedindo, às vezes é me humilhando e entendendo que todos os méritos que eu tenho na vida dependeu da ajuda dele. Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas eu estudei para ter esse diploma, eu trabalhei para ter essa casa, eu trabalhei para ter aquilo. Mas quem te deu força, saúde e abriu os seus caminhos para isso? Senão Deus. E aí eu começo a não reconhecer. Quando eu mergulho aqui na matéria, eu começo a não reconhecer a quantidade de maravilhas que Deus rodeou a minha vida. Porque eu consigo muitas coisas por esforço. Porque pequenas disciplinas nos levam a grandes vitórias. E essas disciplinas são com esforço, vocês sabem. Quantas horas de sono aí para você ter o seu diploma? Quantas vezes você negou de ir num barzinho, de sair com os amigos? Quantas roupas você deixou de comprar? Quantas coisas você achou supérfluo de comprar para hoje você ter a sua moto, seu carro? Quantas vezes você, para ter um relacionamento bom aí na sua casa, você não engoliu? E aí a gente esquece. Então,
do mérito divino. E nós não poderíamos esquecer. Dia a dia, temos que fortalecer dentro da gente o entendimento de como é grande eu estar vivo. Então, quando eu tenho essa rotina de pedir para Deus coisas que favoreçam o meu espírito, eu começo a ter uma ligação com Ele, não só pedir, é claro, entender tudo que Ele me deu, entender o que foi processo meu para eu ter essa conquista e o que foi divino. E aí eu vou entender que é uma porcentagem pequena minha, grande no esforço, mas pequena para a ocorrência, porque só por eu estar vivo aqui, foi Deus que deu essa permissão. E a gente esquece mesmo. Nós não esquecemos. Eu estou falando do meu tamanho. Eu tenho que todos os dias lembrar da fila gigante que existe para estar aqui no meu lugar, para querer estar aqui no meu lugar, para que não saia da minha boca nenhuma reclamação. E porque, às vezes, nós na doutrina espírita não temos aquele ato de louvor a Deus. Deixa eu ver, deixa eu me atentar a hora. Peraí que eu me atentar a hora aqui, gente. 8h07. Eu não enxergo, eu tô sem óculos. Eu tenho que começar a colocar lente para falar com vocês, porque eu não enxergo meu cabelo, que fica arrepiado às vezes. Enfim, vamos voltar. A fila para estar aqui reencarnado é grande. A fila para estar encarnado aqui é grande. E se eu estou encarnada aqui e não tenho essa noção, eu começo a não dar valor. Então, em outras religiões, retomando aquilo que eu estava falando, que eu estava dizendo, em outras religiões existe um louvor maior a Deus, porque eu estou aqui representando a doutrina espírita. A gente está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, mas cabe a qualquer irmão. E às vezes, quando o pessoal resolve conhecer a doutrina espírita, ele se depara com uma palestra seguida de passe, com irmãos ali que tem uma fraternidade diferente de outras casas religiosas, mas ele fica com o coração apertado porque nós não louvamos. E às vezes nossos irmãos de outra crença têm muita necessidade do louvor. Então não consegue dar continuidade na doutrina espírita, mesmo tendo gostado da palavra, do ambiente, do pessoal, da energia do passe, dos livros, mas falta esse louvor. Eu vou dizer para você, gente, falta no nosso dia esse louvor. Porque não é um louvor que eu preciso gritar, não é um louvor que eu preciso estender os braços, mas é um louvor de cada coisa prazerosa que acontece na minha vida, eu lembro do Pai. É engraçado que a Livinha agora, a Lívia vê o Oceander saindo para trabalhar, então tem aquela ausência. Como tem a ausência, ela quer ser recompensada. E ela começou a falar assim para ele: o que você trouxe para mim hoje? E nós fazemos isso com Deus também, né? Nós só lembramos dele, às vezes, isso eu estou falando raramente, de louvar nós na doutrina, quando a gente ganha coisas muito grandes. Fala, poxa, olha, eu consegui, eu venci essa doença. Eu consegui comprar aquilo que eu tanto almejei. Deus abriu meus caminhos para aquele emprego. Então são coisas grandes. Aí eu lembro de Deus. Mas nós temos que lembrar no cafezinho que a gente toma. Na hora que a gente abre o olho. Na hora que a gente não está sozinho. Porque Deus colocou do nosso lado companheiros que no qual hoje... Sabe como eu não sou agradecido, como eu não louvo a Deus? Quando eu vejo os defeitos do Oceander. Porque essa é a nossa capacidade, é o nosso tamanho. Mas eu não posso parar nesse degrau. Eu tenho que entender que eu posso fazer algo mais. E sempre. Então, como eu vou louvar a Deus dentro da minha casa? Enxergando o tamanho das pessoas, compreendendo, tendo respeito e agradecendo. Sendo grato de eu ter um companheiro. Sendo grato de eu ter um filho. Ai, mas o meu filho me dá um trabalho. Ah, ele está com tal doença. Ou ele é muito danado, não para quieto. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que gostariam de estar no teu lugar.
Só que eu olho tudo ao meu redor e eu vejo, ai, a minha casa precisava de uma reforma, mas eu tô sem dinheiro. Mas você tem uma casa. Ai, o nosso país, olha lá, eu gostaria de morar lá naquele outro país, porque o nosso país é maravilhoso. Eu morei no Japão, nossos amigos japoneses sabem do que eu tô falando. Passou muito tempo de eu tirar uma condição que eu fiquei condicionada a não colocar, por exemplo, minha xícara de café está na ponta da mesa aqui, está na pontinha. Eu lembro que no Japão, quando eu ia trabalhar, eu tinha que colocar os objetos que eu pensava que poderia quebrar com o terremoto, que lá dá constantemente. Nós aqui do Brasil, nós só sabemos dos terremotos quando eles são em grande escala. Porque tremor de terra no Japão, nossa, acontece o tempo todo. Só que quando é grande escala, aí noticia, o brasileiro fica sabendo, olha, no Japão tem terremoto. Quando terremoto? Ah, uma vez no ano. Não, nossos irmãos sabem. Quando vai colocar qualquer objeto na mesa, tem que pensar de não colocar na ponta, porque dá pequenos tremores e você cai o teu relógio quebra, cai o teu copo, tua xícara. E aí eu venho pro Brasil, demorou um tempo para eu condicionar meu cérebro, que eu posso colocar as coisas em qualquer lugar, que aqui não tem terremoto. Mas nós brasileiros conseguimos achar milhões de defeitos no Brasil. Você que vem para São José do Rio Preto, você sabe o calor que a gente passa. Mas você sabia que tem pesquisas que o índice de depressão acontece, a gente fica de uma maneira mais triste quando a gente não vê o sol? A gente passou uma semana aqui em São José do Rio Preto praticamente embolorando com a dádiva da chuva. Mas a gente começa a ficar assim meio... Nós precisamos do sol, precisamos de luz. E tem países que a gente sabe que são 15 dias noite. Eu penso assim, como eu ia morar num lugar desse? Como? Eles vivem lá. Noruega, né? Noruega, né? Tem lugares que eles marcam os compromissos pós-chuva, antes da chuva, depois da chuva. Isso, para mim, que sou mãe de criança, significa que não existe nenhum parque que eu possa levar minha filha para brincar. Porque todos os dias chove. Se todos os dias chove, todos os dias tem areia molhada. Quem tem criança sabe disso. Quanto é importante e gostoso ver a criança brincando ali, ó, correndo no balanço, escorregador, com a areinha seca. Aí quando tá molhado não dá para levar. E aí a gente está no Brasil, que nós podemos levar as crianças para brincar, porque não tem chão molhado. Às vezes tem, que a chuva é maravilhosa, mas não tem constantemente. Nós temos uma diversidade na lei natural aqui do Brasil que deixa o tempo confortável. Então, o que eu estou falando isso ligado diretamente a Deus? Qual é a situação favorável da sua vida que você não está enxergando para agradecer? Isso é se entender como um filho que está tendo um monte de coisa que o pai está mandando e amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Que coisas são essas? Todas as coisas. Quando eu recebo algo bom, eu agradeço a Deus. E quando vem alguma coisa ruim? Sobre todas as coisas. Até mesmo quando eu recebo um não da vida. Todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho certeza que vocês que têm filho aí, quando vocês levaram seu filho para tomar vacina, eles passaram a te odiar por isso? Mas eu conheço pessoas que estão de mal de Deus. Porque alguma coisa não deu certo aqui na vida. O marido traiu a esposa, e aí olha aquele relacionamento que não deu certo, fica de mal de Deus. Por que eu mereço essa pessoa? Defeitos humanos. E eu não entendo e eu fico de mal de Deus. Um ente querido desencarna, e aí eu não consigo compreender. Eu paro de ir na minha religião, eu paro de orar, porque eu não compreendo. Por que comigo? Porque eu não consigo olhar o meu irmão, que o tempo todo desencarna alguém na família. Você anda assim no jornal aqui, e hoje a gente fica muito feliz que as pessoas que desencarnam por meio de morte natural, elas estão tudo assim, acima de 83, né? O pessoal tá vivendo muito agora, graças a Deus. Calculando ali para ver mais ou menos. A gente fica calculando até quando vai durar a máquina aqui. Tem que cuidar bem, né? Fazer umas caminhadas aí, gente. Então, existem muitas coisas acontecendo na vida dos nossos irmãos o tempo todo. Agora, só um outro ponto para ligar o quanto então eu tenho que lembrar de Deus como filho
para entender esse amar a Deus sobre todas as coisas, porque tudo que você está vendo é Deus que te deu o prazer de ver, e ouvir, e tocar, enfim. E aí tem também a condição de amar os nossos irmãos, que até hoje o Evangelho veio seguindo nessa linha, e aí ele para aqui. Você que tem filhos em casa, ou você já participou disso, a sua mãe, o seu pai, o que ele quer, por exemplo, em um Dia das Mães, não é um presente caro. Se você tiver brigado com o seu irmão, ele quer que você liga para ela, a tua mãe e teu pai, que a gente aí coloca uma analogia como Deus olhando a nós. Ele quer que você liga pro seu pai e pra sua mãe, teu pai e tua mãe, e fala assim: pai, eu fiz as pazes com meu irmão. É o maior presente que existe num Dia dos Pais, num Natal. O maior presente. Mãe, eu não tô mais brigado com o irmão, que faz tempo que eu não falava com ele. O pai e a mãe da carne aqui, nós, com essa pouquinha sabedoria que a gente tem de viver, que é isso, reconciliação com os filhos. Quando tem aquelas duas crianças pequenas brigando na sala, a mãe fica com a cabeça doida, o pai também. Eu só quero que fique tudo em paz. E Deus quer a mesma coisa de nós. Quer um exemplo de como a gente tropeça aí no meio do caminho? Os irmãos que você acha que estão te atrapalhando, se põe no lugar deles. Hoje, vindo pra cá, eu vi um trator no meio do caminho. Coisas de São José do Rio Preto, gente. Um tratorzão na Cenobelino. E as pessoas que estavam atrás do trator, porque eu estava de frente a ele, no outro semáforo, elas estavam meio impacientes. Porque o trator era uma geringonça que estava atrapalhando eles, que saíram às vezes atrasados de casa. Mas quem está dirigindo aquele trator é um irmão nosso, que ele trabalha disso. Ele não saiu da casa dele para atrapalhar ninguém. Não saiu. As pessoas não acordam querendo estorvar o seu caminho. Elas também estão vivendo e querendo ser felizes. Todas as pessoas. O meu marido acorda pela manhã, pode ser que ele faça alguma coisa ao longo do dia que me desagrade, mas ele não acordou com essa intenção. E se eu olhar todo mundo assim, poxa, tá todo mundo acordando para viver e ser feliz, eu começo a compreender todos como irmão. E aí, para terminar, eu vou ler mais uma vez aqui e o Osiander vai comentar. Grandeza é a capacidade de elevar a pequenez. Dê valor a esses irmãos que eles não têm muitos amigos. Você tá aí rodando o dedo no Facebook e aí você só curte as pessoas que você acha que já tem que merecem. Sabe quem merece? Aquela pessoa que nunca ninguém curte a foto dela. Curte lá, comenta, você vai ganhar um amigo, porque às vezes essa pessoa não consegue fazer amigos externamente. Eleve as pessoas que você considera que os outros não estão enxergando. Incentive as pessoas. Quando tem alguém querendo fazer alguma coisa que você vê que não é cair num buraco, incentive. Isso é amar Deus também, né? E o Osiander vai fazer o comentário dele aí. Tá legal demais, né? Aliás, é legal demais estudar, né, nossa doutrina. Espero que vocês estejam aproveitando bastante. Quando eu li essa frase aqui, está no livro do Chico, eu lembrei da frase do Augusto Cury, que de ateu se tornou um indivíduo que talvez seja um dos maiores divulgadores de Jesus dentro de uma linha do catolicismo. O Augusto Cury deixou uma frase dizendo sobre Jesus, fazendo a descrição breve de Jesus, que é mais ou menos assim, a frase: que nunca alguém tão grande se fez menor para tornar maior os menores. Então você imagina que grandeza é realmente a capacidade de elevar a pequenez. Por quê? Quando os outros que estão ao nosso redor se tornam maiores um pouquinho, e esses outros são nossos irmãos, ou seja, estão interligados conosco nessa grande corrente que é esse mundo, é essa sintonia que nós estamos, todo o mais passa a vibrar em sintonia maior e mais intensa, e isso permeia a nossa vida também. Para ficar mais fácil de entender, você imagine se por um passe de mágica, vamos dizer assim, na atualidade, se todas as pessoas que convivem contigo, todas, sem exceção, todas, estivessem muito felizes.
Você duvida que isso seria capaz de mudar até a tua sintonia? Com certeza. Você duvida que você entrar num ambiente onde está todo mundo feliz? Por exemplo, você chega lá no teu trabalho, trabalham 30 pessoas com você lá no teu departamento, todas estão felizes. Você duvida que isso é capaz de fazer com que você sinta menos dores físicas? Só de você estar ali no ambiente. Você chegou e por um passe de mágica, né, porque ainda é muito difícil disso acontecer, todo mundo está muito feliz. Todo mundo está com a saúde perfeita, todo mundo está felicíssimo. Você duvida que você passa a permear, a sentir aquela vibração? Eu acho que você não duvida não, eu também não duvido. Agora, diante dessa informação, você já imaginou que bacana vai ser quando todo mundo já tiver compreendido que nós somos todos interligados, aliás, estamos e estaremos todos interligados para sempre? Quando a gente tiver essa convicção, nós vamos trabalhar para pelo menos não incomodar mais as pessoas. O primeiro momento vai ser assim: eu não consigo ajudar, então eu vou pelo menos tentar não atrapalhar. Eu vou pelo menos tentar não ironizar, não debochar, não maldizer, desesperançar. Trazer qualquer tipo de palavra que fira a pessoa, que deixe ela se sentindo amargurada. Você já pensou que beleza? As pessoas menos infelizes é o primeiro passo para que as pessoas se tornem mais felizes. E quando a gente pensa nisso e trabalha para isso, nós estamos trabalhando para o bem coletivo e para o nosso bem, porque nós estamos dentro da coletividade, nós estamos inseridos dentro de uma sociedade espiritual mundial. Não tem escapatória. Se tiver ocorrendo uma guerra, por exemplo, lá no Vietnã, lá na Mongólia, na China, na África do Sul, nós vamos sentir o reflexo aqui. Porque a atmosfera terrena, ela está em constante... como é que eu vou dizer assim, para ficar mais fácil de entender? Ela está em constante permeabilidade. Ela está tanto recebendo as vibrações, quanto também transmitindo essas vibrações. Então, se tiver uma guerra lá na China, ou tiver lá uma grande catástrofe lá, seja climática, seja catástrofe pelos homens, né, que é uma guerra, por exemplo, no momento em que estiver ocorrendo aquela catástrofe, está sendo jogado na atmosfera essa energia catastrófica. Essa energia ela está em constante circulação no nosso planeta. E todo o planeta vai sofrer as consequências. E aí, como seres pensantes e inteligentes que somos, capazes de raciocinar, e hoje aqui estamos seguindo uma doutrina de fé raciocinada, onde nós não temos fé apenas por ter. Assim, eu tenho fé? Tenho. Por quê? Porque tem que ter, né? Então nós temos fé. Não, não é assim. Nós raciocinamos. Com esse entendimento, a gente passa a ter uma convicção da realidade do que acontece. E aí eu começo então a planejar, falo, nossa, eu preciso começar a vibrar, pelo menos fazendo a minha parte, para que essa atmosfera que nos circunda e que nos permeia, ela seja um pouquinho melhor, pelo menos pela minha parte. Porque a parte do outro eu não vou conseguir mudar com tanta eficácia. Você vai mudar às vezes através das suas ações, da observação que as pessoas fazem da tua conduta, mas isso vai ser assim. Não pense nisso. Entrega para Deus, faça a tua parte. Não espere que as pessoas vejam em você um exemplo de conduta. E aí, quando eu então me determino a isso, eu passo a pelo menos tentar não prejudicar mais as pessoas inicialmente. Então, se tiver alguém aí que nesse momento está pensando em algum tipo de vingança, ou está praticando algum tipo de malignidade, mentalmente falando, às vezes você não consegue pôr em prática, mas se você está em busca de prejudicar alguém, de desejar o mal desse alguém, lembre-se dessa permeabilidade que você está emitindo para a atmosfera em que você vive. E nós temos também as nossas micro
atmosferas, que é aquela atmosfera que circunda o nosso corpo físico, é a chamada nossa aura. Essa aura ela é uma atmosfera mesmo. Assim como o planeta Terra tem as várias camadas atmosféricas, a estratosfera, a ionosfera e as outras que eu não lembro aqui, que eu não sou um expert nessa parte, mas enfim, somos circundados por essa proteção contra os raios cósmicos, contra as intempéries do universo. Estamos protegidos por essa redoma. E cada pessoa tem essa redoma também. Agora você imagina se nós ficarmos informados que a nossa redoma está contaminada por desejo de vingar, desejo de perseguir alguém. Quando eu falo mal de alguém, eu penso que eu estou prejudicando a pessoa, e até em certo ponto estou mesmo, mas quem está mais prejudicado sou eu mesmo. Que para eu contaminar o outro, ou para eu tentar contaminar o outro, primeiro eu preciso estar contaminado. Eu não consigo, por exemplo, fazer mal para ninguém sem antes fazer mal para mim. Você imagina, por exemplo, que eu vou resolver falar mal da Estela para poder prejudicar ela. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que buscar na minha consciência, na minha memória, tudo de ruim que eu sei que ela fez já. Então eu vou ter que fazer ali um livro maligno, um registro, um arquivo dentro da minha consciência, extremamente poluído, cheio de problemas, para contar dela, para todo mundo. Agora eu vou sair por aí, eu vou contar para a mulher aqui da esquina, que eu sei que a Estela um dia fez isso, fez aquilo outro, foi um negócio extremamente deplorável, isso é altamente reprovável, e etc, etc, etc. Enfim, eu elaboro um dossiê maligno dentro de mim. E isso está me fazendo mal. E eu não estou percebendo muitas das vezes. Aliás, a grande parte da humanidade não percebeu isso ainda. E o nosso desejo, aliás, o desejo do Evangelho, o meu desejo, tadinho, é um desejo de um ser humano aqui pequenininho, igual todo mundo é. Mas nós desejamos muito que as pessoas tenham acesso a essa informação o quanto antes, para que a gente passe a observar como que anda a minha atmosfera, que essa atmosferinha que tem aqui, ó, 15 centímetros, 20, às vezes 30 centímetros em volta do meu organismo, não só físico, mas do meu organismo espiritual, podemos dizer assim. Você já imaginou quando a gente der atenção a isso? Nós vamos passar a mudar a nossa maneira de conduzir a nossa vida, até para que isso se reflita através da nossa saúde física. Quer ficar menos doente? Quero. Você tem que parar de falar mal das pessoas. Você tem que parar de querer destruir as pessoas. Até com com a sua intelectualidade, com a sua capacidade de dialogar, até de rebater. Você tem muita inteligência. Mas será que essa tua inteligência está sendo bem usada? Está te fazendo bem? Entrar em discussões intermináveis para ver quem tem mais razão? E com isso, minimizando as pessoas, taxando elas como idiotas, como pessoas que são inocentes? Mas sempre assim, você não vê a pessoa como inocente, você vê ela como uma tola, como alguém estúpido, como alguém que é uma besta. Vale a pena usar a intelectualidade para minimizar os outros? Ou vale a pena seguir os ensinamentos que o Evangelho nos dá, que a Estela escreveu aqui, ó? Grandeza é a capacidade de elevar a pequenez. Se você consegue já ser grande, ou pelo menos é um pouquinho acima da média, você pode ajudar na criação divina. E a criação divina é a tua criação, porque você faz parte de Deus. Você é centelha de Deus, você é uma partícula de Deus. E o Evangelho é muito claro em nos dizer aqui o maior mandamento está resumindo toda a lei e todos os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando nós falamos isso, fica um negócio meio vago, assim, mas peraí, eu vou amar a Deus, tá bom, então eu vou ficar louvando a Deus, né? Vamos rezar, oh Deus maravilhoso, você é lindo, eu te adoro, você é um Pai onipotente, onipresente, onisciente, e papapá, a gente inventa um monte de palavras bonitas e rebuscadas, porém, eu elogio muito a Deus, amo muito a Deus e esqueço de que os meus companheiros de jornada são imagem e semelhança dele. Então, não é possível você se dizer adorador de Deus se você está em atrito com as pessoas.
São coisas incompatíveis. Para você amar Deus, você tem que amar as pessoas. Você tem que, pelo menos como eu falei aqui, não prejudica então. Não consigo amar, não consigo elogiar, não consigo fazer o bem, não consigo ir lá levar um pãozinho caseiro que eu fiz aqui, não vou levar não, porque o sujeito é meio intragável, então eu vou fazer o meu pão aqui, não vou dar para essa pessoa não. Mas então sabe o que você faz? Inicialmente, deixa ela quietinha no canto dela, mexe com ela não. Você pode estar pensando assim, você fala isso porque não é com você, essa pessoa que eu estou pensando aqui é insuportável, me fez um monte de mal, fez isso, fez aquilo, deixou de fazer aquilo outro. Você tem razão. Aí eu te pergunto, você quer entrar na mesma sintonia que ela? Você quer ser igual a ela? Querendo fazer justiça com as suas mãos? Ou você acredita que existe uma organização divina que criou uma lei chamada causa e efeito? E todos nós estamos dentro dessa lei. Todos nós estamos regidos por essa lei. Você quer deixar essa lei vigorar? Ou você quer fazer uma lei nova? Que é a tua lei. A minha lei. Fez coisa errada, eu vou punir. Tem a lei de Deus lá, né? Tem a lei do Oceander também, viu? Comigo é assim, escreveu, não leu, o pau comeu. Suas regras. Como é que é? Minha vida, minhas regras, né? Já vi gente falando assim. Então você faz leis, você as executa, e eu posso te garantir que as suas leis e as minhas leis são imperfeitas. Porque eu sou imperfeito. Eu não consigo avaliar bem nem a minha vida. Como é que eu vou conseguir avaliar bem a vida de alguém? Então, quando essa lição do Evangelho fala aqui, que é o maior mandamento, se a gente não estudar isso com cautela, fica muito vago. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Pronto, é uma frase bonita, rebuscada, porém, é preciso se estudar isso com mais profundidade. Precisamos trazer para a prática do dia a dia aquela mensagem que diz assim, porque tudo quanto se faz contra o próximo é contra Deus que se faz. Você fala, mas como? Eu não estou fazendo nada contra Deus, não. Eu vou na igreja, eu vou no centro, eu oro, não estou fazendo nada contra Deus, não. Eu só apenas de vez em quando dou uma brigadinha com as pessoas aí, só, mas é coisa simples. Eu sou chato. Eu sou chato de vez em quando. Mas quando eu estou sendo chato de vez em quando, eu estou lutando contra esse progresso. Eu estou poluindo a atmosfera do mundo. Eu estou poluindo a minha atmosfera. Mas eu preciso fazer uma analogia. E essa poluição, eu não estou percebendo, mas está me castigando também. Está me contaminando. Então, meus amigos, para finalizar a reflexão de hoje aqui, Jesus já deixou bem claro essa frase que eu vou repetir novamente: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Esses 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Está no livro de Mateus, está lá na Bíblia Sagrada, no capítulo 22, versículos de 34 a 40, está bem descrita essa lição. Quando nós compreendermos isso, vamos mudar a nossa atitude. Quando a gente acreditar nisso mesmo, que é o meu sonho maior, fazer com que as máximas pessoas que eu puder alcançar saibam dessas informações. Sabe para quê? Para que as pessoas sejam boazinhas? Sejam felizes. Para que o mundo seja melhor? Sim. Também. Para que Deus fique feliz conosco? Sim. Sim, também. Mas só isso daí é pouco. O objetivo maior é para que nós sejamos felizes, produtivos, para que a gente chegue no plano espiritual um dia, cientes que a nossa missão foi cumprida assim, com o máximo de eficiência possível. Quer dizer, eu fiz o máximo que eu pude, que eu consegui assimilar. Então, vamos pensar nisso? Vamos tentar filtrar o nosso pensamento, filtrar a nossa fala, filtrar as nossas postagens, filtrar o que a gente fala no WhatsApp, o que a gente publica no Instagram, o que a gente publica no Facebook. De vez em quando eu me censuro aí, eu vou lá, posto alguma coisa, eu apago. Eu falo, não, isso aí que eu fiz não é bobagem pura. Para de ser tonto, Oceander, para. Eu falo pra mim isso. Sou tonto muitas vezes. Aí eu fico tentando, eu me censuro, sabe?
De verdade mesmo, não estou aqui fazendo papel de... eu sei. Não estou fazendo média aqui não, estou falando a verdade mesmo. Cometo equívocos o tempo inteiro. Mas estou tentando, gente, eu garanto para vocês que eu estou tentando melhorar a minha atmosfera e, consequentemente, melhorar a atmosfera do nosso planeta também. A Estela vai falar algum comentário aqui? Bom, seguindo desse evangelho... Ô Marjô, eu não posso rir porque o Sandro estava falando coisas sérias. Ela falou assim, ri aí pra mim, Estelinha. Olha, seguindo esse evangelho, como a nossa mente humana acaba caindo no equívoco de perguntar, mas tá bom, e o outro? Pegando a linha do nosso livro Medicamentos Evangélicos do Agenda Cristã, ele diz assim, não se assombre. Tipo assim, não fique indignado com o outro. Vou falar rapidinho. Existem vários níveis em que nos encontramos, mas eu vou falar rapidinho só de 3. E a gente vai fazer uma analogia para a vida, para ver se tira essa indignação do peito. Primeira pessoa que a gente pode colocar é aquela pessoa que nós encontramos que ela é totalmente diferente de nós, porque ela se encontra em alguns degraus abaixo. Mas ela foi colocada aqui do nosso lado. Significa que Deus nos vê como a mesma categoria. Hoje a gente vê uma escola de ensino fundamental. Todo mundo está ali. 1º ano a 5º ano estão enfiadinhos dentro da escola. Mas eu vou colocar aquela que é bem diferente de você. Por exemplo, eu tenho minha filha Lara aqui e minha filha de 2 anos. A Lara de 10 e a Lívia de 2. Imagina a Lívia fazer alguma coisa e a Lara fazer assim, ó. Olha que absurdo que a Lívia fez, mas a Lívia tem 2 anos. E quando a gente fala de diferenças colocadas aqui no mundo, são crianças espirituais do nosso lado, certo? Essa é a primeira pessoa. Então eu vejo que ela é totalmente diferente de mim, eu não fico indignado. Eu vou passar a cuidar da minha vida, porque aquele outro, coitado, né, tá muito abaixo de mim. Com o meu exemplo, quem sabe um dia eu toco o coração dessa pessoa. Com a minha indignação eu não toco. Outro tipo de pessoa. Imagina que tá minha filha lá no ensino fundamental, ela tá no 4º ano hoje, somos todos nós, dentro de uma sala. E aí eu começo na minha sala, olhar o Ociander, imagina minha filha lá no 4º ano, olhar o amiguinho do lado, olha o Ociander, a professora passando um monte de texto na lousa, e eu olho e falo assim, olha o Ociander, ele não tá copiando. Olha que besta esse Ociander, ele não copia. Olha ali, ele nem pegou o lápis ainda nisso. O que eu tô fazendo comigo também? Eu também não estou copiando. Vocês estão entendendo? O que é ficar olhando? Ah, mas e o outro? Mas e o outro? Mas e o outro? É a evolução do outro. Mas e se ele me cutuca? E se ele faz coisas para mim? Continua andando. Porque se o degrau dele realmente é muito abaixo, ele vai ficar para trás. Agora, se você parar para discutir, você vai continuar no mesmo degrau que ele e a sala, que é essas pessoas ao seu redor, avança enquanto você fica olhando. Mas, o Alessandro não está fazendo, ele não está crescendo, ele não está orando. Mas eu vim aqui por mim. E se você ficar com os olhos no outro, você não cresce. Nós não crescemos. E agora, o 3º nível, que tem vários, como eu disse, que é aquele que a gente tem que compreender que é muito diferente de nós, aquele que está junto comigo, mas não está fazendo. E aí eu fico parado olhando o que ele não está fazendo. O primeiro a gente se indigna, o segundo eu fico parado. E o 3º nível de pessoa é aqueles que são melhor que você e eles te compreendem. Ou você acha que você está num nível que você está olhando todo mundo de cima. Não, tem muita gente te olhando também como inferior. Muitos. Inclusive nossos benfeitores. Então, o tempo todo, no momento que a gente saiu para a sociedade, você está cometendo erros. A Marjô acabou de falar para mim, Estela, dá um sorriso. Isso a gente compreende que agora eu não ia ficar sorrindo com o Ociander falando, mas no dia a dia, e aí, você está sorrindo? Ou você está olhando que esse não faz, que aquele não faz, e aí mantém um semblante assim, sempre indignado? Então, tem muita gente compreendendo a nossa cara amarrada. Tem muita gente compreendendo o nosso bom dia não dado. Tem muita gente compreendendo as nossas estupidezes no trânsito. Então, esses 3 níveis conseguem nos mostrar o quanto cada um está responsável por si. Amar é a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Olhar é ao próximo. Não, amar é você, eu, Oceana. Cada um pega essa lição conforme cabe no coração e pratica. Porque quem não está praticando está ficando para trás.
E se eu ficar olhando quem está ficando para trás, eu não olho para frente, eu não sigo, eu não avanço, eu não cresço. É isso aí. E vamos à nossa prece de encerramento. Daqui a pouquinho a gente dá uma luzinha aqui. Tem uns 2 recadinhos para dar para vocês aí, bacaninhas. Daqui a pouquinho, depois da prece da Estela. Vamos lá? Nem eu sei esse recado aí. É surpresa. Igual a Lívia. Pai, o que você trouxe para mim hoje? Se essa moda pega, hein? Bom, vamos lá. Quem quiser colocar um copinho de água, não como ritual, mas para tomar uma água purinha aí, fluidificada por você mesmo, pelos benfeitores que nos acompanham nessa corrente maravilhosa, que cada um tem o seu instrutor aí do lado. Fique à vontade. Se você puder sentar, relaxar um pouquinho, desconectar, fechar a porta da sala do seu trabalho aí, que é rapidinho a oração, mas é muito importante para o nosso dia a dia. Vamos lá? Eu gostaria de convidar a todos para trazer a imagem do nosso mestre, irmão, nosso amado mestre Jesus, para nossa mente. Ele alivia muitas dores, muitas incompreensões. Ele nos ajuda com esperança e paz. Amado mestre Jesus, o nosso coração tão pequeno ainda está tentando compreender como seguir na vida, sendo mais feliz dentro das possibilidades de ser feliz nesse mundo. Amado mestre Jesus, nosso coração, que ainda não é cercado de gratidão, mas consegue compreender que estamos cercados desses benfeitores amigos que hoje aqui nos envolvem. A gente quer agradecer, mesmo com essa incapacidade nossa de sentir a gratidão, mas nós gostaríamos de começar a praticar esse agradecimento. Agradeço esses benfeitores que me envolvem, que me intuem o tempo todo a fazer o certo. Agradeço, Senhor, o meu anjo de guarda que me acompanha às vezes no meu sono para me aconselhar. E gostaria, mestre amado, de fortalecer aquele pedido que eu fiz quando eu vim para estar aqui na Terra, aquele pedido de que eu aguentaria críticas do meu benfeitor me ajudando a compreender, a tolerar. Gostaria de assinar nessa oração mais uma vez que eu sou capaz de melhorar, que eu posso sim ter intuições do bem e que eu gostaria muito que o meu anjo me acompanhasse nessas intuições. E muitas vezes essa intuição vem carregada de você tem que compreender, você tem que tolerar, você tem que perdoar. Muito obrigada a todos esses benfeitores que nos acompanham, que trazem essa luz que eu vou tentar irradiar do meu coração, mesmo que fraquinha, mesmo com minha incapacidade, tentar irradiar para as pessoas que vivem comigo, para que eu seja muito mais que palavras, muito mais que olhares críticos, para que eu seja o exemplo, que as pessoas ao meu redor possam olhar para mim e me ver como um potencial de ajuda, de esperança, de paz. Benfeitores, amigos, muito obrigado por estarem presentes na minha vida, na vida dos meus familiares. Abençoe todas as creches que estão lá, os pequenininhos, que são o nosso futuro. Abençoe todas as escolas que estão lá, os professores, as nossas crianças. Abençoe os hospitais. Abençoe todas as pessoas lá internadas e os que estão cuidando dos internados. Abençoe o nosso trânsito, as nossas cidades, as pessoas com fome e as pessoas com abastança para enxergar os nossos irmãos com fome. Muito obrigado, mestre amado, espiritualidade amiga presente, que todos possam ter essa fagulha de luz dentro do coração e espalhar ela no dia a dia. E quando eu olho meu irmão fazendo algo errado, eu apago essa luz dentro de mim, que eu possa então fazer o certo para que os outros me olhem como exemplo. Muito obrigado, meu Pai, e que assim seja. Que assim seja. E agora eu tô curiosa para ver os recadinhos especiais. Um beijo para Paulinha, eu vi a Paulinha. E um beijo para todo mundo que está aí nos assistindo. Obrigado pela companhia, de verdade, viu?